ratito y vamos a hacer 3 referencias sencillas. Y el ratito que quede final, si llegan los de los idiomas bien, si no, no pasa nada. 3 referencias para que el césped y este cielo sienta que ya somos capaces, además de rezar, somos capaces de estar centrados en el importante, que es Jesucristo. Primera referencia. ¿Saben por qué podemos decir que estamos en casa? Porque está aquí nuestra Madre, la Virgen del Pino. Nuestra patrona. Ella no se le olvida nada de lo que estás viviendo. Y menos aún, como buena madre, no se le olvida nada de lo que estés sufriendo. Porque aquí quizás haya alguien que en este momento tan hermoso, tan maravilloso, esté echando de menos a alguien, esté rezando por alguien, esté también de alguna manera viviendo alguna experiencia no siempre fácil. ¿Quién está ahí siempre con la mirada tierna? Nuestra Madre. A ella vamos en peregrinación, a ella la encontramos en nuestra habitación, a ella la encontramos en la oficina, en los avatares de la vida. ¿Por qué? Porque una madre no pierde ojo al hijo. Y hoy, como primer acto de oración, a ella yo digo la primera parte y ustedes la segunda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esta última Ave María, ofrécele a ella, a su corazón inmaculado, su corazón de madre, Virgen del Pino, ese problema y esa intención que llevas en el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda referencia la vamos a hacer una vez que escuchemos algunos avisos, como os comenté, en varios idiomas. Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere. The entrance procession of today's Mass is about to begin. You are invited to take part in this celebration with faith and a spirit of recollection, and to refrain from showing placards or waving flags or banners. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Todos estamos invitados a participar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa no estádio de Gran Canária, em Las Palmas, esta quinta-feira, 11 de junho,
de 2026, no âmbito da viagem apostólica internacional de Leão XIV à Espanha. Viagem esta que se realiza de 6 a 12 de junho, do último sábado até amanhã, sexta-feira. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, do continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Tadeus Jones e a assistência técnica de Adriano Vitali, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, uma ótima tarde de quinta-feira. Portanto, dentro de instantes, a Santa Missa presidida pelo Papa do estádio de Gran Canária, em Las Palmas. Ressaltamos, depois da etapa Madrid, depois Barcelona, agora é a vez de Las Palmas, onde o Pontífice chegou esta quinta-feira. E amanhã, a última etapa, Tenerife, antes do retorno para Roma. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver o estádio lotado de fiéis, aguardando então o início desta celebração eucarística, animada com cantos, com os aplausos e momentos também intercalados de oração. O estádio da Gran Canária foi inaugurado em 8 de maio de 2003 e é um estádio de futebol situado no bairro das Sete Palmas, em Las Palmas da Gran Canária. Neste terreno de jogo, disputam-se as partidas do clube local, intitulado UD Las Palmas. Destacamos dentro de instantes o início da Santa Missa, presidida pelo Papa Leão XIV, no âmbito desta sua viagem apostólica internacional à Espanha. Ressaltamos, a Espanha acolhe o Papa Leão XIV, destes dias, como dissemos, de 6 a 12, do último sábado até amanhã, 12 de junho, após as 5 visitas de São João Paulo II, 1982, 1984, 1989, 1993 e 2003, e após as visitas também do Papa Bento XVI em 3 ocasiões, 3 viagens apostólicas internacionais, em 2006, 2010 e 2011. Em 26 de maio passado, o governo espanhol aprovou um decreto-lei real com o qual declarou esta visita do Santo Padre um evento excepcional e de especial interesse público. Temos a procissão de entrada desta celebração, precedida da cruz processional e o livro dos Evangelhos. Destacamos o Pontífice nesta viagem apostólica internacional à Espanha, sua visita inicialmente a Madrid, depois Barcelona e agora as Ilhas Canárias, com 2 etapas. A primeira desta quinta-feira, na Gran Canária, e amanhã, sexta-feira, último dia desta visita, em Tenerife. Em Barcelona, o Santo Padre inaugurou a nova e mais alta torre da Basílica da Sagrada Família, isto ontem à noite, em concomitância com o centenário da morte de Antônio Gaudí, cuja obra continua suscitando admiração pela sua beleza a serviço da fé. E a presença do Santo Padre nas Ilhas Canárias, terra marcada pela realidade das migrações, reacende assim, chama a atenção para a dignidade de todo ser humano.
Destacamos as Ilhas Canárias, são um grande arquipélago situado no Oceano Atlântico, ao largo da África Noroeste, composto de 7 ilhas maiores e outras ilhas menores, todas de origem vulcânica, que formam uma comunidade autônoma da Espanha. As Canárias são a região mais ao sul e mais ocidental da Espanha. A Gran Canária, a terceira maior ilha do arquipélago das Canárias, é muitas vezes definida de um continente em miniatura pela sua extraordinária variedade de paisagens. Temos a longa procissão de entrada desta celebração, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Os desígnios do coração do Senhor perduram de geração em geração, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Diz a antífona de entrada desta celebração, consignada do Salmo 32, versículos 11 e 19. Esta celebração, ressaltamos, solenidade do Sagrado Coração de Jesus.
O Santo Padre, após beijar o altar, neste momento, incensa-o com o turíbulo no início desta celebração eucarística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Ao iniciar esta celebração eucarística, peçamos a Deus que nos conceda a conversão de nossos corações. Assim, alcançaremos a reconciliação e se acrescentará nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Eu confiesso ante Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo, Ó Deus Todo-Poderoso, alegrando-nos com a solenidade do coração do vosso amado Filho, recordamos os grandes benefícios do seu amor para conosco. Concedei que mereçamos receber desta fonte divina uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 11. O Senhor vos amou e escolheu. Livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 11. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu dentre todos os povos da terra para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer. E não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Palavra do Senhor. La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que lo temen. Temos o Salmo responsorial, o Salmo 102. Y
y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. Perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros. Leitura da primeira carta de São João. Y todo el que ama ha nacido de Dios. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco, e seu amor é plenamente realizado entre nós.
A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. O Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos, enquanto ouvimos o canto de aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, e de mim aprendei, que sou manso e humilde de coração. Aclamação ao Evangelho, do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Após receber a bênção do Santo Padre, o diácono dirige-se ao altar, toma consigo o evangeliário em suas mãos e se encaminha para o ambão, onde será proclamado o Santo Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Sou manso e humilde de coração. Leitura del Santo Evangelio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Palavra da salvação. Santo Padre, com o livro dos Evangelhos em suas mãos, abençoa a Assembleia. A seguir temos a homilia do Santo Padre nesta celebração, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Ouçamos. Queridos hermanos e hermanas, Queridos irmãos e irmãs, após um dia rico de encontros e partilhas, ao celebrar convosco esta Eucaristia, desejo, antes de mais, dar graças ao Senhor por tanto bem que aqui se faz cotidianamente, confiando-lhe o empenho de todos e, ao mesmo tempo, os sofrimentos de que esta terra é testemunha. Convido-vos também a rezar juntos nesta Santa Missa pelos irmãos e irmãs que perderam a vida no mar. todo lo llevamos al altar, junto con el pan y el vino. Com o pão e o vinho, tudo levamos ao altar. Ao entrarmos, através desta celebração vespertina, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a quem toda a Espanha está consagrada. Peçamos ao Senhor que, neste momento, estejam presentes em nós os mesmos sentimentos de humanidade, misericórdia e compaixão do coração do Salvador. Na nossa meditação, vamos deixar-nos ajudar pelas leituras que acabamos de ouvir. Na primeira, Deus recorda aos israelitas a gratuidade com que os amou. Escolheu-os não porque tivessem privilégios, dons ou méritos particulares, mas por puro amor. E continuará sempre a amá-los, mesmo que, pela dureza do seu coração, não correspondam aos seus sentimentos. Esta é a caridade de Deus, na qual tem as suas raízes a nossa vocação ao amor, que não se baseia no cálculo, nem no mero sentimento, nem se reduz à simples filantropia, mas penetra todo o nosso ser. Fogo para a alma, luz para a mente, impulso irresistível para a liberdade, paz e, ao mesmo tempo, tormento para o coração, que bate em sintonia com outros corações, envolvendo toda a pessoa. Porque amar é connatural ao homem, ou melhor, é condição para a plenitude da própria existência. Assim, da humanidade do Salvador e dos movimentos do seu Santíssimo Coração, se nos revela o amor, imutável e fiel mesmo perante a incompreensão e a rejeição, o medo, a tristeza e a resistência humana. E é neste rosto de Deus, sempre apaixonado, que anseia total e constantemente o nosso bem e a nossa plena felicidade, que reconhecemos o caminho da vida, aprendendo um novo modo de existir e de nos relacionarmos, um critério diferente para avaliar as decisões, um estilo renovado e estimulante de viver a comunhão.
A este respeito, o Papa Francisco, falando da caridade de Cristo, dizia que a melhor resposta ao amor do seu coração é o amor aos irmãos. E acrescentava: não há maior gesto que possamos oferecer-lhe para retribuir amor por amor. Retribuir amor por amor. Esta é a maravilhosa permuta, o admirável commercium, pelo qual o Evangelho convida a deixar-nos atrair, traduzindo a medida infinita do amor de Deus na generosidade com que o servimos todos os dias, dos irmãos e irmãs que Ele próprio coloca no nosso caminho. Em especial nos mais necessitados, indefesos, incapazes de dar algo em troca. Exatamente como acontece nesta ilha, no acolhimento, na partilha, no dom desinteressado. A gratuidade do coração de Cristo, no entanto, não se limita a isto. Vai ainda mais longe, comprometendo-se a ajudar cada um não só a sobreviver, mas também a recuperar a confiança e a retomar o caminho para crescer e florescer plenamente na sua singularidade, para o bem de todos. A este respeito, escreveu o Papa Bento XVI: a caridade que Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena é a força propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de cada pessoa e da humanidade inteira. Na segunda leitura, São João recordou-nos que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que, por ele, tenhamos a vida. As suas palavras evocam as de Jesus, que disse ter vindo para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, e que ordenou ao paralítico curado: levanta-te, pega teu catre e anda. Nestas expressões, reconhecemos o convite a abraçar maternalmente quem sofre, mas, ao mesmo tempo, a preparar e encorajar quem está ferido para que se levante e volte a pôr-se a caminho, rumo a uma vida livre e digna. Com efeito, a nossa caridade não deve limitar-se a um mero assistencialismo, mas deve integrar as pessoas para a sua plena realização espiritual, intelectual e física, e a sua inserção digna e construtiva na comunidade. Só assim, os nossos encontros, mesmo perante acontecimentos difíceis e dolorosos, se transformarão numa ocasião para semear a esperança do caminho da humanidade rumo a um futuro melhor. Mas gostaria de me deter, à luz da palavra de Deus que acabamos de ouvir, numa última característica do coração de Cristo: a humildade. O coração de Jesus é humilde e, por isso, os seus batimentos não são sentidos pelos doutos e pelos sábios, ou seja, por aqueles que têm a presunção de bastar-se a si mesmos, de saber tudo, de não precisar nem de Deus, nem dos outros. A estes, efetivamente, atordoados pelos estrépitos de um eu inflamado, onipresente e agitado, falta o silêncio necessário para ouvir em si mesmos e nos irmãos o palpitar escondido do amor. Com frequência, o bem-estar torna-nos cegos, a ponto de pensarmos que a nossa felicidade só pode ser alcançada se conseguirmos viver sem os outros. Por outro lado, Jesus ensina-nos o contrário. Para saborear a verdadeira alegria da vida,
que reside no amor, é necessário descer dos pedestais da arrogância que divide, para nos encontrarmos na humildade que nos faz irmãos. Santo Agostinho dizia: onde está a caridade, aí está a paz. E onde está a humildade, aí está a caridade. É assim, onde há verdadeira humildade, há amor. E onde há amor, há paz, porque só na humildade conhecemos realmente quem somos. E, por isso mesmo, podemos amar-nos, encontrar-nos, entregar-nos e perdoar-nos na verdade. Queridos irmãos e irmãs, hoje adoramos o Sagrado Coração de Jesus, um coração que frequentemente representamos coroado de espinhos e numa chama acesa, segundo as visões que teve Santa Margarida Maria Alacoque. Recordemos que somos a presença viva do Senhor no mundo. Por isso, olhemos uns para os outros, não só neste dia, mas sempre, com respeito e confiança. E renovemos nesta consciência o compromisso de completar em nós, na caridade, o que falta aos sofrimentos de Cristo, para o bem da Igreja. Inflamados pela caridade do seu coração, sejamos portadores da sua misericórdia e da sua paz, para que cessem as guerras no mundo e cresça à nossa volta uma nova humanidade, reconciliada no amor. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre nesta Santa Missa, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no estádio de Gran Canária, Las Palmas, esta quinta-feira, 11 de junho, no âmbito de sua viagem apostólica internacional à Espanha. Viagem esta que teve início no último sábado, dia 6, e prossegue até amanhã, sexta-feira, dia 12 de junho. Após a reflexão do Santo Padre, em sua homilia, segue um momento de silêncio, um momento de interiorização da palavra de Deus que nos foi anunciada, do Evangelho que nos foi proclamado, e para refletirmos também sobre a homilia do Santo Padre. Creio em um solo Deus, Padre Todo-Poderoso. Temos a nossa profissão de fé.
Segue a oração universal, a oração dos fiéis. Irmãos, como igreja nascida da ferida de amor de Cristo crucificado, elevemos ao Pai nossa oração, conscientes de que sua generosidade não tem limite. Por el Papa León, peregrino Primeira oração em espanhol pelo Papa Leão, peregrino em nosso meio, para que sua voz continue sendo eco do Evangelho, mostrando a todos os irmãos o coração de Jesus como fonte de caridade eterna. Peçamos ao Senhor. Nós vos pedimos, ouvi-nos. A segunda oração em inglês. Pelos chefes das nações, para que atuem com justiça pelo progresso dos povos, trabalhando intensamente pelo fim das guerras e da fome, peçamos ao Senhor. Nós vos pedimos, ouvi-nos. A terceira oração em francês. Pelos pobres e necessitados, a fim de que encontrem conforto na infinita bondade do Senhor e a promoção de sua dignidade humana, na ajuda fraterna, peçamos ao Senhor. A quarta oração em espanhol. Pelos educadores e aqueles que trabalham na formação dos migrantes, para que promovam oportunidades reais de aprendizagem, integração e desenvolvimento e contribuam a construir caminhos rumo a um trabalho digno e um futuro cheio de esperança, peçamos ao Senhor. Nós vos pedimos, ouvi-nos. A quinta oração em Wolof, língua falada principalmente no Senegal, Gâmbia e Mauritânia. Pelos defuntos e refugiados que perderam a vida nas águas do Atlântico, para que sejam acolhidos no abraço do Pai e consoladas as famílias que sofrem por essa perda, peçamos ao Senhor. A sexta oração em espanhol. Por nossa comunidade, para que, participando dos bens da salvação, como o discípulo amado possa encontrar repouso no pulsar de amor de Cristo, peçamos ao Senhor. Nós vos pedimos, ouvi-nos. Escutai, ó Pai, a voz de vossos filhos reunidos diante de vós como uma única família. Fazei que a torrente de graça que brota do lado ferido do Senhor se transforme em nós, fonte inesgotável de vosso amor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Segue a saudação do bispo da Ilha das Canárias, dirigindo, portanto, uma palavra ao Santo Padre ao término desta celebração, suas palavras de agradecimento, portanto, do bispo das Ilhas Canárias, Dom José Mazuelos Pérez, ao término desta celebração. Ouçamos. Querido Santo Padre, com profundo respeito e afeto filial, a Igreja peregrina nestas ilhas de Gran Canária, Lanzarote, Fuerteventura e La Graciosa, deseja expressar-lhe seu mais sincero agradecimento por sua presença entre nós neste dia histórico de graça.
Sua visita foi um verdadeiro sinal de comunhão com a Igreja Universal e um renovado apelo para viver com autenticidade o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta celebração eucarística, ápice e fonte da vida cristã, podemos navegar pelo oceano de amor que brota do Sagrado Coração de Jesus e tivemos a felicidade de compartilhar com o Senhor a fé da Igreja, fortalecida hoje pela presença do Cristo de Telde e de Nossa Senhora do Pino. Este acontecimento ficará gravado para sempre na memória espiritual do nosso povo, que não esquecerá a Eucaristia celebrada com o Senhor, nem o testemunho de humildade e proximidade que o Senhor nos deixou. Santo Padre, com sua visita, sentimos a proximidade do sucessor de Pedro, caminhando ao lado do seu povo, confirmando-nos na fé, encorajando-nos na esperança e lembrando-nos que Cristo vive e permanece sempre no seio da sua Igreja. Obrigado por suas palavras iluminadoras e por seu constante convite a caminharmos como Igreja sinodal, aberta, missionária e misericordiosa. Obrigado por suas palavras de encorajamento às famílias, aos jovens, aos idosos, aos que sofrem e a todos aqueles que trabalham diariamente por uma sociedade mais justa e humana. Agradecemos por ter compartilhado nossa oração, nossas preocupações e nossas esperanças. Seus gestos e ensinamentos nos animam a continuar construindo uma comunidade viva, comprometida com os mais necessitados e fiel ao Evangelho. O povo das Canárias, marcado por sua história, sua fé simples e sua profunda devoção mariana, confia-se hoje de maneira especial à sua oração e à sua orientação. Pedimos-lhe que continue a nos confirmar na fé como sucessor de Pedro e que não deixe de nos sustentar com sua palavra e sua bênção. Ao nos despedirmos, queremos dizer-lhe que esta Diocese das Canárias continuará rezando pelo Senhor e por seu ministério. Acompanhamo-lo com nosso carinho e pedimos ao Senhor que lhe conceda força, sabedoria e paz em seu serviço a toda a Igreja, que a Virgem do Pino o acompanhe sempre em seu ministério apostólico, o proteja e o fortaleça em sua missão a serviço de toda a Igreja. Santo Padre, esta é sua casa. As Canárias sempre o receberão de braços abertos. Nós nos despedimos do Senhor com gratidão, com emoção e com a esperança de um próximo encontro. E como o senhor sabe, permita-me dizer o lema: Papa Leão, queremos bem o mundo. Queremos bem grande tanto quanto o mundo. O sentido seria: queremos bem ao Senhor, um bem do tamanho do mundo. Muito obrigado e que Deus o abençoe. As palavras de agradecimento do Santo Padre, neste momento, vai até Leão XIV cumprimentá-lo. O Santo Padre agradece por essas palavras a ele dirigidas e, neste momento, o presente do Santo Padre ao Bispo das Ilhas Canárias, Dom José Mazuelos Pérez. Uma lembrança do Santo Padre como recordação desta visita memorável, histórica visita do Santo Padre, esta igreja particular que pela primeira vez recebe o sucessor de Pedro. A alegria estampada no rosto de Dom José Mazuelos, expressão também da alegria de todos que participam desta celebração presidida pelo sucessor de Pedro, a expressão de emoção, de comoção dos fiéis e peregrinos no estádio de Gran Canária, em Las Palmas,
E neste momento nos preparemos então para receber a bênção final do Santo Padre, a sua bênção ao término desta celebração. O agradecimento dos fiéis, de todos os presentes, com efusivos aplausos ao Santo Padre, agradecendo por esta celebração, por sua presença, por esta histórica visita ao Santo Padre, que, ao fazer a sua visita à Espanha, a 4ª viagem apostólica internacional de seu pontificado, esta visita à Espanha, na esteira de João Paulo II e depois do Papa Bento XVI, o agradecimento, então, de todos os presentes ao Santo Padre. Preparemos-nos para receber a bênção final. Ainda o forte aplauso dos presentes, aplauso que se prolonga antes da bênção final do Santo Padre. Obrigado, obrigado a todos. Inclinaos para recibir la bendición. Concedei, Senhor, vosso amor ao povo que vos suplica, para que alcance a salvação por vossa graça contínua, aquele que por vós foi criado e por vós foi redimido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus, responde a Assembleia ao término desta celebração. Assim, afirmamos, como dissemos há pouco, a participação de 50 mil fiéis nesta celebração no estádio Gran Canária e também na área de estacionamento e no Palácio do Esporte. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens, podem ver essa belíssima imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus e a Virgem do Pino, Nossa Senhora do Pino, que é a padroeira da ilha de Gran Canária. E neste momento, a Antífona Mariana, Ave Maria. Santo Padre coloca-se diante desta imagem de Nossa Senhora, como dissemos, a Virgem do Pino, que é a padroeira da ilha de Gran Canária. Segundo a tradição Segundo a tradição, em 1481, a efígie da Virgem apareceu num pino gigante a um grupo de pastores. O santuário se encontra na cidadezinha de Terror, a cerca de 20 quilômetros de Las Palmas de Gran Canária. E 8 de setembro é o dia principal dedicado à padroeira, então, da ilha, em que se realizam missas solenes e procissões.
Santo Padre, por fim, beija o altar antes de retirar-se para a sacristia. Depois, o Santo Padre se transferirá de automóvel fechado para a residência episcopal de Las Palmas, a 10 quilômetros, pouco mais de 10 quilômetros, 10 quilômetros e 200 metros, 10,2. Destacamos este último compromisso do Santo Padre, nesta sua terceira etapa, depois de Madrid e Barcelona, a terceira etapa, portanto, nas Ilhas Canárias. Em Gran Canária, Santo Padre concluirá a sua visita amanhã em Tenerife, concluindo assim a sua viagem apostólica internacional. Santo Padre teve também hoje um dia repleto de compromissos, destacando o Santo Padre se transferiu esta manhã de Las Palmas, de Barcelona para Las Palmas, Gran Canária, tendo partido às 8h30 locais, onde em Las Palmas, Gran Canária, teve o seu primeiro compromisso, o encontro com as realidades de acolhimento dos migrantes no porto de Arguineguín. Na sequência, teve o encontro com os bispos e sacerdotes e diáconos religiosos e religiosas. Encontro com também seminaristas e agentes pastorais, às 13h30 locais. O último compromisso do Santo Padre foi essa Santa Missa no estádio de Gran Canária. Como dissemos, o Santo Padre retira-se em seguida para a sacristia e depois se transfere para a residência episcopal de Las Palmas, onde terá o jantar de forma privada, pernoitará e amanhã então se transfere para Santa Cruz de Tenerife, último compromisso. Destacamos no âmbito das atividades de amanhã o encontro com os migrantes do centro Las Raíces, às 9h30 hora local, e às 10h10, sempre hora local, encontro com as realidades de integração dos migrantes. Às 12h15, meio-dia e 15, a Santa Missa no Porto de Santa Cruz de Tenerife, último compromisso do Santo Padre. Às 12h15 locais, 8h15 do horário de Brasília. Estaremos transmitindo para todo o Brasil, também este compromisso, como os precedentes anunciados. Estaremos transmitindo a Santa Missa, último compromisso amanhã do Santo Padre, às 12h15 hora local, 8h15 do horário de Brasília, para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom prosseguimento desta quinta-feira e convidando você, amigo ouvinte e telespectador internauta, a continuar acompanhando a viagem do Santo Padre nesta sua última etapa, amanhã, portanto, em Tenerife. Mais uma vez a todos, nosso muito obrigado. Não nos resta que agradecer a todos, desejando então um bom prosseguimento. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. A todos mais uma vez, nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
por su colaboración. Atención, por favor.